Alô pessoal, olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, mantendo aí as medidas restritivas, o isolamento, aliás, não, o distanciamento social, o uso de álcool em gel e a máscara, tá bom? Nós vamos fazer hoje mais uma aula gravada do conteúdo do nono ano. Olha aqui, nono ano da base curricular do nono. Agora, revisionalmente falando, buscando lembrar vocês aqueles conteúdos que são fundamentais para que você consiga fazer uma boa avaliação. Dentre esses conteúdos que vão surgir lá na avaliação para vocês, nós temos no capítulo 6, na página 139, o conteúdo que refere-se à Era Vargas. Sabendo que a Era Vargas é iniciada com o golpe de 30, o golpe de 1930. Esse golpe de 1930 tem ali o grande articulador como sendo Getúlio Vargas. Se aproveita de uma, como é que eu poderia dizer, de uma instabilidade política, arquiteta todo um planejamento e vê que algumas situações estavam muito propícias, muito favoráveis para que o golpe de Estado fosse dado, fosse efetuado. Com isso, Vargas se articula junto a um grupo de tenentes e também oligarquias do Nordeste, especificamente da Paraíba, e consegue o seu intuito e consegue dar o golpe, não é? Porque nós temos que lembrar que ele disputa a eleição. Ele quem? Vargas disputa as eleições e perde. Acusa de ter ocorrido fraude e mais perde as eleições. Com o assassinato do seu vice João Pessoa, tínhamos ali um campo favorável para um golpe. Então, o assassinato de João Pessoa teria sido uma reação a uma vitória varguista, que não aconteceu, e ele alegando que houve fraude eleitoral. Com a morte de João Pessoa, ele se articula com os tenentes, com essa oligarquia da Paraíba e outras oligarquias do país, e consegue os seus objetivos. É o fim, esse golpe de 30 marca o fim do governo da República Velha, também chamada da República das Oligarquias, em que o grupo de proprietários de terras, cafeicultores e também da bacia leiteira, por conta do nome café, representando o estado de São Paulo, e Minas Gerais, e o leite representando os produtores de leite de Minas Gerais. Então havia ali uma alternância do poder, somente um presidente não era oriundo dessa oligarquia, que foi Hermes da Fonseca. Se aproveitou de uma situação pontual política de instabilidade e Hermes da Fonseca foi presidente do Brasil. Vamos agora abrir o nosso livro na página 130 e entender de forma específica como estava a conjuntura e os fatores que
que fizeram o golpe de 30 acontecer, surgir. Vamos entender. O golpe de Estado de 1930, que levou Getúlio Vargas a organizar um governo provisório, pondo fim à chamada República Velha ou República das Oligarquias, foi uma consequência da crise econômica, do crash, da quebra da Bolsa de Valores um ano antes, em 29. Então tivemos um fato muito importante, que foi o crash, a quebra da Bolsa de Valores. Isso em termos internacionais, não é? No contexto internacional. Prosseguindo então a leitura. Os governos republicanos conviveram com sérios problemas financeiros que se agravam ao longo do tempo e contribuíram decisivamente para a insatisfação da população e dos militares que, desde o período da República da Espada, ensaiavam movimentos que visavam romper com a República Oligárquica. Então, você percebe que os militares estavam insatisfeitos com a República da Espada, e esses militares foram eles que proclamaram a República. E tivemos ali 2 governos militares, o governo de Deodoro e o governo de Floriano Peixoto. Vamos prosseguindo aqui. Vários fatos marcaram o período da República Velha. Dentre estes, destacaram-se a agroexportação de apenas um produto, que era o café. O risco de produzir apenas um bem de consumo estava justamente na superprodução, o que poderia levar à diminuição do consumo e, portanto, uma crise financeira. Um outro fator, urbanização e modernização das principais capitais brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, que eram importantes produtores de café. Terceiro item. Consolidação da industrialização e uso da mão de obra estrangeira para trabalhar nas indústrias e nos campos de cafezais. Foram muitos imigrantes, principalmente italianos, japoneses e alemães. Vários conflitos e revoltas, como a Revolta da Chibata, Guerra de Contestado, Guerra de Canudos e a Revolta da Vacina. Então você percebe aí que você tem movimentos de contestação, revoltas, Guerra do Contestado, Revolta da Chibata, Revolta da Vacina. Você tem uma urbanização e modernização e uma crise financeira por conta da quebra da Bolsa de Valores em Nova York e, sobretudo, uma situação institucional muito delicada. Por quê? Porque o governo oligárquico vai ser acusado de ser um governo fraudulento e que a vitória do candidato Júlio Prestes, vale ressaltar que não tem nenhum parentesco com Luiz Carlos Prestes, somente aí a coincidência dos nomes. E vemos aqui nessa página, ainda na página 139, a seguinte situação. Ó. Tem essa imagem, essa imagem aqui é de Vargas, seus aliados. Temos também uma legenda. O que é que diz essa legenda? O golpe de 30 pôs fim à República Velha e levou Getúlio Vargas pela primeira vez à presidência do Brasil, sendo que desta vez por um governo provisório.
o que é que se convenciona, de que forma se divide o governo de Vargas, né? De que forma, de que maneira? Vamos lá. Nós temos o governo provisório, que vai de 1930 a 34. Nós temos o governo, dentro do período de Vargas, que vai de 30 a 45. Perceba aí, de 30 a 45. E a subdivisão do governo de Vargas ficou assim. De 30 a 34, o chamado governo provisório. De 34 a 37, o chamado governo constitucional. De 37 a 45, o chamado governo do Estado Novo. Muito bem, isso mesmo, viu? Você vai longe. Prosseguindo a leitura aí. Sem dúvida, os problemas centrais de desgaste da República Velha tinham a ver com as situações econômicas do Brasil. O principal fator foi a crise do café. Com o fim do segundo reinado e a consolidação da República, as características econômicas não se alteraram. O Brasil continuava agroexportador de apenas um produto, e esta produção estava nas mãos de uma forte oligarquia rural que havia sido defensora do Império, mas que passou a apoiar a República para não perder as suas regalias. Página 140. Página 140. No período da Primeira Guerra Mundial, a crise aumentou. Primeira Guerra Mundial, você já sabe que nós estudamos, vai de 1914 a 18. No período da Primeira Guerra Mundial, a crise aumentou, a produção do café continuou forte, mas o consumo externo diminuiu justamente porque os seus principais compradores, França e Inglaterra, estavam envolvidos no conflito. Então, quando um país está envolvido no conflito, ele diminui a compra de determinados produtos. E o Brasil era um grande exportador de café. Com isso, a diminuição do interesse, do desejo dos ingleses e franceses em comprarem café brasileiro. O Brasil sofrendo economicamente com isso. Anos mais tarde, a crise econômica gerada pela queda da Bolsa de Valores de Nova York afetou ainda mais a produção de café brasileiro. Cada país em crise buscou proteger sua economia, exportando menos, e justamente isso afetou a cafeicultura brasileira, que ficaram com seus armazéns cheios. Essa crise de produção causou recessão, inflação, desemprego e muita pobreza. Estamos na página 140, viu? Atenção aí. As divergências políticas. A crise financeira vivida no Brasil era acentuada pelas divergências políticas. A chamada, aquilo que eu falei, a chamada política do café com leite, que alternava candidatos a presidente entre São Paulo e Minas Gerais, era duramente criticada não só por militares e pelo povo, mas também por políticos que outros estados se sentiam marginalizados no processo, sendo praticamente excluídos. O auge das tensões foi o processo eleitoral em 1930, que escolheria o substituto do então presidente Washington Luiz. A aliança entre paulistas e mineiros sofreu duro golpe quando Washington Luiz resolveu
apoiar o candidato Júlio Prestes, que pertencia ao Partido Republicano Paulista, não é? Porque na linha sucessória, na obediência da linha sucessória, o Washington Luiz deveria apoiar um candidato do Partido Republicano Mineiro, mas isso não aconteceu. Ele insistia em apoiar um candidato do Partido Republicano Paulista. E esse candidato era quem? Isso, esse candidato era Júlio Prestes, não é? Júlio Prestes. Pois bem, aquilo que eu falei, ó, o próximo da sucessão deveria ser um mineiro, mas com esse rompimento do acordo, os mineiros se aliaram aos gaúchos e aos paraibanos, lançando a chapa de candidatura à presidência formada por Getúlio Vargas, na cabeça da chapa, e Getúlio Vargas, oriundo do Rio Grande do Sul, e João Pessoa, candidato a vice-presidente, representando o estado da oligarquia da da Paraíba. Ou seja, os candidatos populares enfrentariam o candidato das elites, Júlio Prestes. O processo eleitoral que deu vitória ao candidato Júlio Prestes foi contestado pela chamada Aliança Liberal, que era liderada por Vargas e João Pessoa. Houve várias acusações de fraude, aquilo que eu falei, eleitoral, que criou uma grande tensão política no Brasil. A Aliança Liberal passou a divulgar a ideia de que deveria haver um golpe de Estado que derrubasse aquele regime, considerado corrupto. Praticamente todos os estados brasileiros participaram do golpe, que teve total apoio do movimento tenentista, principalmente do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraíba e Pernambuco. O estopim para o golpe, qual foi? Isso, foi o assassinato do vice na chapa com Getúlio. O nome dele era, interrogação, isso, muito bem, João Pessoa, não é? Mas sabe-se que foi a morte teve a ver com a rivalidade política, né? Com um político chamado João Dantas. Esse fato foi usado pela Aliança Liberal, que atribuiu o atentado ao então presidente Washington Luiz. O conflito estourou sem a participação de São Paulo, que se manteve neutro, o Estado de São Paulo manteve-se neutro. E em 3 de outubro de 1930, tropas militares que haviam tomado boa parte do Brasil, em 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas foi empossado como presidente em novembro de 30, de um governo provisório que deveria estabelecer uma nova Constituição e depois convocar eleições presidenciais. Inicialmente, esse golpe não trouxe mudanças efetivas à sociedade. Apenas tirou São Paulo do centro político do Brasil e decretou o fim da política do café com leite, governo de transição, como ele mesmo dizia. O próprio Vargas dizia que esse governo, inicialmente, os primeiros anos seriam de transição. Como se viu, ainda na página 141, a chegada de Vargas ao poder foi fruto de uma aliança formada por vários setores da sociedade, que pensavam políticas e economias diferentes para o Brasil. Sem dúvida, essa foi a maior dificuldade enfrentada por Vargas, que deveria tentar manter o equilíbrio a todo custo para poder governar. De um lado estava a classe média e burguesa, formada principalmente por fazendeiros industriais que queriam um país democrático com uma constituição avançada que privilegiassem a propriedade privada e as empresas. Também defendiam as eleições diretas e o voto censitário. De outro lado estavam os militares responsáveis diretos pelo golpe de Estado de 30, que queriam um governo centralizado
e sem a participação popular, além de forte intervenção do Estado, a forte presença do Estado na economia. Indo para a página 142, nós vamos perceber que tem um subtítulo aí que diz assim: Movimento Constitucionalista de 1932. Esse movimento foi um movimento iniciado por São Paulo, lembrando que o presidente Vargas vai colocar no poder representantes das chamadas antigas províncias, agora já chamadas estados, pessoas da sua confiança. Então ele colocou ali no governo estadual, nos governos estaduais, pessoas da sua confiança. Aos poucos, Vargas gostou da ideia de ser um presidente absoluto e sem contestação. Com apoio militar, acabou com a Constituição de 1891, criando um decreto-lei de 30 que lhe atribuía o poder executivo e legislativo, devido a um acordo estabelecido com o movimento tenentista no golpe de Estado. Tá bom? Então ele rasgou a Constituição de 1891 e propôs ali governar através de decretos-leis. E vai nomear, não é, tenentes, militares, pessoas da sua confiança para serem prefeitos e governadores. Tá bom? Isso vai trazer uma discordância, uma situação de desconforto para o Estado de São Paulo, que não concordava dessa forma de escolha dos prefeitos e governadores. E um dos motivos é a colocação de um pernambucano no estado, na província de São Paulo, no estado de São Paulo, já era estado, que era pernambucano João Alberto. Daí vai surgir um movimento que anteriormente era chamado Revolução Constitucionalista de 30, e o livro, de forma muito correta, coloca como sendo aí o Movimento Constitucionalista de 32. Não é um movimento revolucionário. Né? A revolução tem uma outra significação, um outro significado, que é uma mudança em todas as estruturas. Não foi o caso aqui. O Movimento Constitucionalista de 32. 141. Isso, preste atenção aí. Era evidente que a crise vivida no governo provisório de Vargas contribuiu para que movimentos contrários à centralização e militarização do poder buscassem massificar a ideia de eleições democráticas, bem como a elaboração de uma Constituição republicana que garantissem a liberdade e a proteção à propriedade privada com base no liberalismo econômico. A elite e setores médios da sociedade, liderados por fazendeiros, industriais e burgueses, passaram a pressionar por uma constituinte. Então, vamos ter uma constituinte, que é a reunião ali de deputados e senadores planejando uma nova Constituição, criação de novas leis. É uma Assembleia Constituinte. Tivemos esse movimento constitucionalista de 32 e a gota d'água para esse movimento, que vão pegar em armas, o Estado de São Paulo vai lutar contra o governo federal, a gota d'água vai ser o assassinato dos 4 estudantes, não é? Do Estado de São Paulo. Estudantes de Direito, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. São esses estudantes que vai dar origem ali ao movimento chamado MMDC. Tá bom? Eu vou parando por aqui, afirmando que esse movimento vai ter uma força e vai ser reprimido pelo governo central. O Estado de São Paulo, preste bem atenção, aí está se rebelando contra o governo central. E o governo central vai reagir enviando tropas, por isso que vamos ter um conflito armado no estado de São Paulo. Tá bom? Forte abraço a todos. Estudem, fiquem com Deus. Tchau, pessoal, e até a próxima.